Oi, pessoal. Vamos falar hoje sobre a questão 18 deste ano do vestibular da URGS, que foi sobre o romance A Falência, de Júlia Lopes de Almeida. Bom, a questão diz assim: leia o fragmento abaixo retirado de A Falência, de Júlia Lopes de Almeida. Nele, Dr. Gervásio pede a Francisco Teodoro o endereço do funcionário que quebrara a perna. Considere o fragmento no contexto do enredo do romance. E aí vem um fragmento do romance. Francisco Teodoro sorria-se do seu espanto e, para que ele não perdesse de novo o endereço, chamou um rapaz do armazém, o Ribas, e mandou acompanhar o médico até a casa do enfermo. Será melhor assim, disse ele. Não haverá perigo de errar o caminho, porque, enquanto você seja carioca, nesta parte da cidade, olhe que é mais estrangeiro do que eu. O Ribas sacudiu a poeira do chapéu, enterrou até as orelhas enormes e, balançando os longos braços sem punhos, dentro de um casaco enfiado à pressa, caminhou adiante, todo vergado, como um velho. E por toda a rua de São Bento ele guardou aquela compostura, sem relentar os passos nem voltar a cabeça. Entrado na da prainha, modificou a atitude de caixeiro em serviço. Foi se deixando ficar para trás, até marchar ao lado do médico, morto por lhe pedir um cigarrinho. E aí tem aquela marcação ali, indica supressão de texto, supressão de um pedacinho da obra. Os colchetes com as reticências dentro. E continua um pedacinho do romance, que é o pedaço do qual, efetivamente, a pergunta é feita. Continuaram calados o seu caminho. E era um caminho todo novo para o médico, que eu achava interessante na sua fealdade, extravagante no seu conjunto de velharias e sobredigões. A novidade do meio dava-lhe um prazer de viagem, becos sórdidos, marinhando pelo morro, casas acavaladas, de paredes sujas, janelas onde não acenava a graça de uma cortina, nem aparecia um busto de mulher. Caras preocupadas, grossos troncos arfantes de homens de grande musculatura e ruído brutal de veículos pesadões faziam daquele canto da sua cidade uma cidade alheia, infernal, preocupada bestialmente pelo pão. Bom, para quem lembra da leitura da obra do A Falência, de Júlia Lopes de Almeida, esse fragmento aqui refere-se a quando o doutor Gervásio vai até uma parte pobre da cidade, que o romance acontece no Rio de Janeiro, a pedido do protagonista do romance, que é Francisco Teodoro, um funcionário dele, do armazém de café, machucou a perna, quebrou a perna, e o doutor, que nunca saía do centro, da parte rica da cidade, vai ter que subir o morro, vai ter que ir pelas ruas onde moram os trabalhadores. Ele que é um burguês. O romance A Falência, de Júlia Lopes de Almeida, acontece em 1891, a história acontece em 1891, mas ele foi publicado em 1901. Então, a gente está falando dessa fase aí do final do século XIX no Rio de Janeiro, quando é muito forte a cultura do café na economia. O Brasil recém é uma república, né, desde 1889. E outra novidade no Brasil, de 1891, que é quando acontece a história, é a abolição da escravatura, que aconteceu em 1888. O romance acontece em 1891, a história se desenrola nesse ano, então a gente tem que se remeter a esse Brasil do final do século XIX, a cultura cafeeira, a exportação de café, principalmente São Paulo, Rio, Sudeste, e a recente abolição da escravatura e a recente também promulgação da República no Brasil. Ali no início do fragmento, Francisco Teodoro sorria-se do seu espanto e para que ele, esse espanto e esse ele no primeiro fragmento é o médico, é o Dr. Gervásio, que se perdeu e aí foi buscar informações da casa do funcionário lá no armazém. Bom, Francisco Teodoro designa um funcionário para levar o médico até a casa do doente, que é o Ribas. Então, o trecho fala um pouco da postura do Ribas e da vestimenta também, da estética desse funcionário. No romance, isso acontece para diferir de como se vestiam os burgueses, os protagonistas ali, o médico e o Francisco Teodoro. No fragmento ao lado,
depois da supressão de texto, que está o pedacinho da onde realmente vai sair a pergunta da questão, continuaram calados o seu caminho. Esse calados se refere ao médico e ao Ribas, o funcionário que está levando o médico à casa do doente. Esse caminho é totalmente novo para o médico, ele está embasbacado, vendo uma parte da cidade a qual ele nunca vai. E esse meio que passeio dá a ele uma sensação de estar numa viagem, mas ele está na cidade que é dele. Bom, o médico, acostumado ao centro do Rio de Janeiro, as partes bonitas da cidade, achou muito feia aquela parte onde moram os trabalhadores. As pessoas naquela parte da cidade, ele achou tudo feio, e parece que as pessoas estão preocupadas bestialmente pelo pão. O que é isso? É a parte da cidade onde moram os trabalhadores, são pessoas que acordam preocupadas com a própria sobrevivência e vão dormir cansadas de trabalhar, buscando pela própria sobrevivência, né? Pelo pão de cada dia. É a parte da cidade onde moram as pessoas que labutam pelo pão de cada dia, que era diferente da situação desse médico e do protagonista Francisco Teodoro, que é um rico. E aí vem a pergunta: assinale a alternativa correta sobre o fragmento. Opção A: Dr. Gervásio não conhecia a região por ter chegado há pouco ao Rio de Janeiro. B: Francisco Teodoro, depois de descobrir que o outro era amante de Camila, manda-o a uma região infernal da cidade. C: Dr. Gervásio, apesar de ser do Rio de Janeiro, desconhece a região pobre de sua cidade. D: Dr. Gervásio apenas estranha o lugar, por não saber o endereço do empregado de Francisco Teodoro. E: Dr. Gervásio sente-se um estrangeiro, pois a região mudou muito desde sua infância. Bom, sobre a alternativa A, Dr. Gervásio não conhecia a região por ter chegado há pouco do Rio de Janeiro. A gente tem dois momentos ali do fragmento mostrado na questão que dizem que o Dr. Gervásio é da cidade, ele é do Rio de Janeiro. Primeiro, quando o Francisco Teodoro, esse sim, um estrangeiro, um português, veio de Portugal fazer fortuna no Brasil, ele diz ao Dr. Gervásio que, conquanto você, Gervásio, seja carioca, nesta parte da cidade, olhe que é mais estrangeiro que eu, porque o médico nunca ia ali na parte pobre, na parte onde tem trabalhadores, dos armazéns de café, enfim. E no segundo momento, ali no segundo fragmento, o médico diz que o barulho, a fealdade daquela parte da cidade faziam daquele canto da sua cidade uma cidade alheia, porque ele nunca vai ali, mas ele é da cidade. Então já sabemos que a alternativa A está errada. Francisco Teodoro, na B, Francisco Teodoro, depois de descobrir que o outro era amante de Camila, manda-o a uma região infernal da cidade. Gente, para quem leu o romance, lembra, Francisco Teodoro nunca descobriu o caso de Camila e Gervásio, nunca. Todo mundo no romance sabia, os filhos, os empregados, mas Francisco Teodoro chega ao final do romance sem saber. E aqui vai um spoiler, ele se mata, né? Ele comete suicídio por ter ido à falência, ele se mata e esse suicídio não tem nada a ver com a descoberta do caso romântico de Camila com o médico. Tem a ver, sim, com a falência do armazém de café, da exportação de café, do negócio dele. C, Dr. Gervásio, apesar de ser do Rio de Janeiro, desconhece a região pobre da sua cidade. Dr. Gervásio apenas estranha o lugar por não saber o endereço do empregado. Não, ele não apenas estranha, ele nunca ia lá, ele desconhece aquela parte da cidade. Dr. Gervásio, na E, sente-se um estrangeiro, pois a região mudou muito desde sua infância. Não tem nada no romance que nos indique que o Dr. Gervásio, na infância, ou foi pobre, ou morou naquela parte da cidade, ou na infância visitava essa parte da cidade. Nada. Tudo que a gente tem de indicação, que é com o que a gente pode trabalhar, o que está mostrado na questão, e ao longo do romance também não tem nenhuma indicação, tudo que diz é que o Gervásio só frequentava ali a parte bonita e rica da cidade, nunca ia lá e por isso ele desconhece. Portanto, a alternativa correta é C. Dr. Gervásio, apesar de ser do Rio de Janeiro, desconhece a região pobre da cidade que é sua. Bom, daí que esse trecho do romance da Júlia Lopes Almeida me lembra dessa canção, Querelas do Brasil,
dos compositores Maurício Tapajós e Aldir Blanc. É uma canção de 1978, foi gravada por Elis Regina, e começa dizendo assim: o Brasil não conhece o Brasil. O Brasil nunca foi o Brasil. Bom, o Brasil com Z é como se escreve Brasil em inglês, né? Portanto, o Brasil de quem consegue acessar o idioma estrangeiro, a língua inglesa, consegue viajar para o exterior. Então, o Brasil com Z é o Brasil burguês, é o Brasil que tem capital, é o Brasil que consegue estudar, consegue viajar. E esse Brasil não conhece o Brasil com S, que é o Brasil dos brasileiros, o Brasil do povo, o Brasil real. O Brasil que tem acesso a estudo, a viagens, às partes bonitas das cidades, não conhece o Brasil real, das partes pobres, dos bairros onde moram os trabalhadores. E no segundo verso, o Brasil, com S, nunca foi ao Brasil com Z, quer dizer, nunca foi ao Brasil parte, não circula pela parte chique das cidades. E ainda, né, pessoal, essa música fala das diferenças de distribuição de renda em um mesmo país, da desigualdade social no mesmo Brasil, no mesmo país. Tanto o romance da Júlia Lopes de Almeida quanto essa música, e os dois citados juntos, podem ser uma boa citação para redação, se a gente tiver aí um tema de desigualdade social, falar dessa questão de asfalto não conhece o morro, ou as cidades mais ricas não conhecem a realidade das cidades mais pobres do Brasil, ou a gente pode transferir isso para as regiões também. As regiões mais ricas desconhecem as partes mais pobres do Brasil, as partes do Brasil onde as pessoas vivem, como diz no romance lá, pelo pão de cada dia, né? Vivem trabalhando para sobreviver. Bom, e se tu quer relembrar o romance, retomar a leitura, enfim, a playlist do podcast Literatura Oral tem leitura comentada do A Falência, de Júlia Lopes de Almeida, a partir do episódio 113. Clica lá, confere, aproveita para te inscrever aqui no canal, compartilha esse vídeo com quem tu acha que pode gostar e deixa teu like. É isso, pessoal. Até mais.